Endemia, surto, epidemia, pandemia? Eu sou o Paulo e vou apresentar para você esse programa chamado Grandes Epidemias da História. Eu selecionei 7 epidemias que vão da peste de Atenas até a nossa atual pandemia da Covid-19. Então vem comigo para conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas epidemias. A peste de Atenas ocorreu em 428 a.C., durante a famosa Guerra do Peloponeso. Ela foi narrada pelo historiador Tucídides, que produziu um rico material sobre a sua incidência. Depois que os peloponesos invadiram a região da Ática, onde ficava Atenas, uma epidemia se alastrou rapidamente. Segundo o historiador grego, Atenas definhava por dentro e por fora, já que os atenienses, ao mesmo tempo que perdiam a guerra, morriam no interior da cidade devido à doença. Tucídides, em seu livro A Guerra do Peloponeso, buscou uma origem para a doença, que, segundo ele, teria entrado por uma região portuária de Atenas, e a partir daí se espalhando por toda a polis. Tucídides ainda afirmava que a ciência daquele período foi ineficaz em solucionar a epidemia, pois os médicos não tinham ideia da natureza da doença. A religião também foi ineficaz, visto que as preces não surtiram efeito. A contaminação pela peste de Atenas era rápida, e os médicos, desconhecendo a enfermidade e por conta da sua aproximação com os doentes, adoeciam e morriam rapidamente. Tucídides chegou a listar os sintomas da doença: fortes dores de cabeça, vermelhidão e inflamação nos olhos, vermelhidão e sangramento na língua e faringe, dificuldade respiratória, mau hálito, espirros e rouquidão, dor no peito seguida de fortes tosses, náuseas e vômitos, crises de soluço e convulsões, pele avermelhada e com erupções e feridas, calor corporal intenso, ulcerações intestinais e fortes diarreias. A morte geralmente ocorria depois de 7 ou 9 dias da contaminação, sendo que a enfermidade atingia pessoas fragilizadas, saudáveis e até mesmo mais robustas. Péricles, que é conhecido como um grande estadista ateniense e que auxiliou no apogeu da cidade de Atenas, foi uma das vítimas da peste. Em 2009, o infectologista grego Manolis Papagrigorakis, da Universidade de Atenas, descobriu por meio de testes genéticos em restos mortais que o causador da peste de Atenas foi o micro-organismo Salmonella enterica typhi, ou simplesmente febre tifoide. Essa doença se espalha por meio de alimentos e água contaminados com resíduos humanos, o que é comum em locais de saneamento básico precário ou inexistente. A febre tifoide causa complicações neurológicas, gastrointestinais e cardíacas. Mais de 6 séculos depois, entre os anos 165 e 180 d.C., foi a vez do Império Romano ser impactado por uma grande epidemia, a chamada Peste Antonina. Essa epidemia surgiu durante o governo de Marco Aurélio, da linhagem dos Antoninos, por isso ela carregou esse nome. Há ao menos 2 versões do surgimento e disseminação da peste antonina pelo Império. A primeira está ligada às expedições militares ao Oriente no ano de 165, que chegaram à cidade de Seleucia, atualmente no Iraque. Nessa expedição, um soldado teria profanado o templo de Apolo ao abrir um cofre que teria expelido uma névoa pestilenta, que contaminou soldados que depois voltaram para suas cidades. A segunda versão atribui ao Egito a origem da doença, sendo que o Egito fornecia grãos para todo o império, e a partir desse fornecimento a doença teria se espalhado. O que pode ser observado é que a peste antonina teve origem no Oriente e utilizou os mecanismos de interconexão do Império Romano como rotas comerciais terrestres e navais para se espalhar. Além disso, havia o retorno de milhares de soldados que estavam em campanhas militares, em um período em que a higienização não era uma prática corriqueira. Os sintomas dessa doença são descritos por Galeno,
um médico romano do século II d.C. que acompanhou Marco Aurélio e o seu exército durante o auge da doença. Esses sintomas são semelhantes ao da peste de Atenas, porém acrescidos de alguns sintomas como muita sede, aversão pelos alimentos, edemas nos brônquios, esgotamento de forças, perturbações intelectuais e delírios. A pessoa contaminada morria geralmente entre o 7º e 9º dia. O próprio imperador Marco Aurélio foi uma das vítimas da peste antonina. O impacto dessa epidemia no Império Romano é comparada por alguns historiadores à peste negra do século XIV e à gripe espanhola de 1918. Essa comparação é feita devido às dimensões do Império Romano, que contava com uma população estimada em 55 milhões de habitantes, dos quais cerca de 1 milhão viviam em Roma, o local mais afetado pela peste antonina. Acredita-se que essa foi na verdade uma epidemia de varíola do tipo hemorrágica, que ganhou grandes dimensões devido ao deslocamento humano entre o Oriente e o Ocidente, o que intensificou o contágio da doença. É importante lembrar que essas duas epidemias, apesar de carregarem o termo peste no nome, elas não foram ocasionadas pelo bacilo Yersinia pestis, que é o causador da peste bubônica, pneumônica, septicêmica, entre outras. Porém, esse bacilo é o causador de duas grandes epidemias durante a Idade Média, a peste justiniana e a peste negra, que serão tema da segunda parte desse programa. Enquanto isso, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Um grande abraço, até mais!